Essa frase dele é gravíssima. Abre aspas, certamente o próprio Supremo mandaria trancar se for aberta essa CPI. Pois mande trancar. O povo destranca. Povo brasileiro quer a verdade. O povo brasileiro quer saber que caixa preta é essa. Isso reforça mais ainda as convicções de senadores aqui e da opinião pública que tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Eu tenho convicção de que é questão de tempo a abertura dessa CPI. Questão de tempo. A maior crise que nós vivemos é a crise moral, a crise ética. É a mãe de todas as crises. E a gente precisa enfrentar. Não vai atrapalhar nada de reforma de previdência. Não vai atrapalhar nada de reforma tributária. Isso é papo furado. Papo furado para ludibriar o povo brasileiro que está cansado de corrupção há décadas, há séculos nesse país. Para o bem dos nossos filhos e dos nossos netos, nós precisamos saber o que é que está acontecendo no único poder da República que ainda não foi investigado. Na minha concepção, essa afirmação do ministro nessa entrevista à Folha de São Paulo soa como uma ameaça ao Senado Federal, que é uma casa competente para julgar o judiciário. Essa reação de intimidação mostra claramente que alguns magistrados daquela casa, no caso específico ele, estão amedrontados com que essa CPI, que tenho certeza que estará instalada, irá revelar. Muito boa tarde, senador, presidente dessa sessão, senador Exalci Lucas, sempre muito presente aqui, todas as sessões, senador Stevenson, Valentim aqui também nesse recinto, todos os funcionários dessa casa, assessores, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado. Eu subo essa tribuna mais uma vez, agradecendo a Deus pela oportunidade, para fazer um balanço, presidente, do momento que a gente vive. Foi muito falado aqui por alguns colegas, a crise institucional sem precedentes que a gente está vivendo nesse momento, mas a partir de uma crise sempre vem superação, sempre vem oportunidades. A Suprema Corte brasileira demonstra ser cada dia mais um tribunal político, no meu modo de entender. E a gente não pode fazer uma venda com relação a isso, porque alguns ministros vêm demonstrando, através de entrevistas, situações comprometedoras. Naquela casa, a imparcialidade e a independência necessária na condução de suas competências tem ficado claro que com exceções, mas tem ficado em segundo plano. Desde fevereiro e diante de tantos desmandos do STF, o grupo de senadores ora intitulado Muda Senado vem reiteradas vezes apresentando pedidos pela instauração da CPI da Lava Toga e apoiando também a análise de impeachment de alguns ministros com fatos determinados que nós tomamos conhecimento. Foi protocolado um requerimento para a instalação, naquela época ainda no começo da nossa legislatura, mas com a desistência de 3 parlamentares, acabou caindo o primeiro pedido da CPI da Lava Toga. Um mês depois, uma nova tentativa foi arquivada pelo presidente dessa casa, que citou o regimento, no qual está previsto que não se deve admitir comissões, abre aspas, sobre matérias pertinentes às atribuições do Poder Judiciário. Na verdade, essa CPI, longe de querer investigar
atribuições do poder judiciário. Está longe disso. Ela objetiva apurar, sim, desvios de conduta dos membros dos tribunais superiores. O fato é que mesmo com esses reveses, nós não iremos desistir, não. Principalmente quando vem, como eu falei há pouco, um dos ministros, que nesse caso foi o ministro Gilmar Mendes, na Folha de São Paulo, disse que se essa CPI fosse instalada, não iria dar nenhum resultado, pois o próprio STF, abre aspas, certamente o próprio Supremo mandaria trancá-la. Gente, isso é um assinte. Por favor, onde é que nós estamos? Nós estamos aqui no Senado Federal, que tem competência, prerrogativa constitucional para abrir uma CPI dessa, para deliberar sobre um pedido de impeachment, que tem dezenas engavetados ali nessa gaveta aqui, bem pertinho de mim. Aí vem um dos ministros, que inclusive está com um mandato de segurança para que seja instalada essa CPI, um pedido feito pelo senador Jorge Cajuru, e ele próprio, num sorteio, ficou, coincidentemente com essa atribuição de deliberar, ele vem numa entrevista e se coloca contra. E fala isso. Certamente o próprio Supremo mandaria trancá-la se o Senado fizer o seu papel e instaurar a CPI. Ora, isso é uma afronta. Isso é uma afronta. Quem está com medo aqui não somos nós, não. Quem está com medo aqui dessa instalação da CPI, pela palavra do próprio ministro, dá a entender que é o próprio Supremo que está com medo. E eu vou além, opinião pessoal, está se pelando de medo, porque cresce uma consciência do povo brasileiro de que essa CPI ela não é importante, não, ela é fundamental para o país. Ela é fundamental para o país, porque ela é, na verdade, a favor do judiciário, das pessoas de bem, que são a maioria do judiciário, e que por eventuais desvios de conduta de alguns ministros, a imagem de todo o Supremo Tribunal Federal, que, repito, é uma instituição importante para a democracia, fica toda manchada por causa de desvios, eventuais desvios de conduta de certos ministros que não querem ser investigados. Em primeiro lugar, acredito que com essa declaração do ministro Gilmar Mendes, ele tem o dever moral de se declarar impedido de julgar a liminar do senador Cajuru. Se julgar suspeito, porque ele já praticamente proferiu o voto. E eu vou colocar uma visão muito pessoal, presidente Zalci, muito pessoal. Essa frase dele é gravíssima. Abre aspas, certamente o próprio Supremo mandaria trancar se for aberta essa CPI. Pois mande trancar. O povo destranca. O povo brasileiro quer a verdade. O povo brasileiro quer saber que caixa preta é essa. Isso reforça mais ainda as convicções de senadores aqui e da opinião pública que tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Eu tenho convicção de que é questão de tempo a abertura dessa CPI. Questão de tempo. A maior crise que nós vivemos é a crise moral, a crise ética. É a mãe de todas as crises. E a gente precisa enfrentar. Não vai atrapalhar nada de reforma de previdência. Não vai atrapalhar nada de reforma tributária. Isso é papo furado. Papo furado para ludibriar o povo brasileiro que está cansado de corrupção há décadas, há séculos nesse país. Para o bem dos nossos filhos e dos nossos netos,
Nós precisamos saber o que é que está acontecendo no único poder da República que ainda não foi investigado. Na minha concepção, essa afirmação do ministro nessa entrevista à Folha de São Paulo soa como uma ameaça ao Senado Federal, que é uma casa competente para julgar o judiciário. Essa reação de intimidação mostra claramente que alguns magistrados daquela casa, no caso específico ele, estão amedrontados com que essa CPI, que tenho certeza que estará instalada, irá revelar. Só para lembrar que as comissões parlamentares de inquérito são regidas pela Constituição Federal do Brasil, do nosso país, no seu artigo 58, parágrafo 3º, e que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas. Serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 de seus membros, para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Repito que já passou da hora do Congresso Nacional ouvir as vozes que ecoam das ruas. E dia 25 está aí, viu? Dia 25 de setembro, na próxima quarta-feira, caravanas vindo de todo o Brasil aqui para Brasília. O povo de Brasília vai vir também, a partir das 14 horas, mas o ápice da manifestação vai ser às 18 horas, pedindo 3 coisas. Fim do foro privilegiado, que é um câncer nesse país. Pedindo a CPI da Lava Toga. E pedindo a análise dos pedidos de impeachment de ministros que estão engavetadas aqui. Não temos mais espaço para manobras abomináveis sobre esse assunto. Passou. Já deu. Por isso, eu queria encerrar esse discurso. O senador Estício vai tomar a tribuna para falar outro assunto inquietante que nós estamos vivendo agora, que é a questão das regras, do regramento para os partidos políticos, especialmente para os fundos partidários, que eu também sou contra essa manobra que foi feita aqui nessa casa na semana passada, querendo tratorar, sem ninguém ter lido nada, aprovar uma cama de gato. Você ouviu falar em cama de gato, presidente Exalci? A cama de gato no Nordeste é aquela cama que você monta para dar uma rasteira. Armaram a cama na semana passada. A cama para quê? Para aumentar o fundão. Um dos pontos, para aumentar o fundão de 1,7 bilhão de real para 3,7 bilhões de reais, ou seja, quase dobrar o fundão no momento de crise econômica, crise social que a gente vive. Então armaram dispositivos aqui, graças a Deus nós conseguimos adiar para essa semana, mas todo cuidado é pouco. Armaram a cama de gato para trazer o gato, que é o aumento desse fundo na próxima LDO. Então eu queria encerrar agradecendo a atenção do povo brasileiro e pedindo para que ele não se desmobilize, que ele continue gostando de política cada vez mais, se manifestando pelas redes sociais, nas ruas, apoiando movimentos importantes que visam a redenção do Brasil, que visam libertar esse país da chaga da corrupção. Não é ser contra ou a favor do governo, gente. Vamos parar com isso. Isso é papo furado. Não é ser contra ou a favor de governo. É ser a favor do Brasil, a favor da nação brasileira. Então, os 3 poderes da República hoje estão
Os três poderes, no meu modo de entender, respeito quem pensa diferente, mas eles estão enfraquecendo a Lava Jato. E chegou a hora do povo brasileiro defender o maior patrimônio que nós temos hoje na República, que é a Operação Lava Jato, que já recuperou 13 bilhões de reais desviados nossos, recuperou, prendeu gente poderosa, seja empresário, seja político, e é um patrimônio porque tem mais coisa para acontecer, tem mais dinheiro para recuperar, tem mais gente para prender. E esse é o medo, esse é o medo. Muito obrigado. Deus abençoe o Brasil. Pedir a Vossa Excelência, se pudesse permanecer no plenário, que nós vamos entrar na hora do dia, e passo imediatamente a palavra ao nosso querido senador Estives. Muito obrigado. Tem 10 minutos ainda. Tenho 9 agora. 9 minutos. Vou me alongar muito não. Vou falar sobre o tema fundo partidário e falo com propriedade, o senhor vai logo saber. Todos que estão assistindo pela TV, pelo Rádio Senado, senhores senadores, se todos não sabem ainda, senador Exalci, vão ficar sabendo agora de como eu fui eleito, sem nenhum centavo de fundo partidário. Minha campanha custou, está lá no site do TSE, R$ 35.535,57. Esse foi o custo da minha campanha. Como eu já disse, está no site do TSE. Quem quiser ver, pode entrar. Se comparar com algumas campanhas, a minha foi irrisória, ínfima, até ficção. Por quê? Porque eu escolhi não usar nenhum tipo de recurso financeiro público. Essa foi a minha escolha. E um detalhe, viu, senador? Eu nunca fui político, não sou parente de político. Não tenho nenhum DNA político na minha família, nada. Capitão da PM, funcionário público. Eu tinha, como eu estou dizendo aqui, funcionário público, então tinha pouco recurso, pouco dinheiro. Segundo, porque eu penso, senador Exalci, que tem outras maneiras de fazer eleição, de fazer campanha, de convencer o cidadão, convencer a pessoa que está assistindo e está me ouvindo a confiar nesse candidato ou nesse senador que aqui chegou. Então, demonstrei isso com o trabalho. Então, a população do Rio Grande do Norte viu isso. Por isso, se existe alguém... Eu acho que aqui tem mais pessoas, tem mais senadores. Mas eu creio que eu tenho uma certa vantagem, senador e vizinho Rodrigo Cunha, porque realmente eu abri mão de todo tipo de recurso, não só dinheiro. Mas eu vou dizer mais à frente, tudo que foi me disponibilizado eu recusei pelo partido. O Fundo Especial de Assistência Financeira aos partidos políticos, que é chamado de fundo partidário, é principalmente formado com recursos do orçamento da União. Também multas, penalidades, doações e outros recursos financeiros. Mas o grosso vem do orçamento, aquele que dizem, o orçamento que dizem ser insuficiente. E por isso é necessário fazer a reforma, senador Paulo Paim, para poder ter orçamento. Então, de janeiro a junho deste ano, para as 23 legendas que recebem dinheiro desse fundo partidário, 23 só. Legendas foram repassados quase 400 milhões de reais. Milhões. Só de janeiro a junho desse ano. Para ser exato, foram 390 milhões, 179.357 reais e 75 centavos. A dotação estimada para o ano todo de 2019 é cerca de quase 900 milhões de reais. Nesse mesmo período, repasse para a segurança pública, tema que eu sempre discuto aqui, é um tema que aflige todas as pessoas agora. Nesse momento lá fora, desse teto de aço aqui, desse piso azul, foi repassado só esse ano, no mesmo período, 3,8 bilhões de reais. Ou seja, só para sustentar partido político, se gastou 1/10 desse valor que foi destinado para a segurança pública. E no ano que vem, senador Girão, vai ser gasto muito mais, isso vai dobrar, porque é ano de eleição. Aí vem também destinação de parte de emenda de bancada, que a gente já apresenta, vai para o fundo eleitoral, aí já mistura mais dinheiro ainda. Como se não fosse pouco, se quer mais. Na última quarta-feira, aqui nessa casa, em plenário, eu vi uma discussão acirrada entre um grupo de senadores que não concordam com esse aumento, não concordam com as regras que querem ser alteradas, e alguns que concordam. Isso é democracia, o acordo e desacordo. Então,
o Podemos, partido ao qual eu pertenço, entrou em obstrução para votar o PL número 5029/2019, que altera essas regras eleitorais com as quais estou falando. Porque a votação proposta ia ser, como já vimos e foi dito aqui, ela ia ser entubada, ia ser enfiada goela abaixo aqui para a gente aceitar não só os senadores, mas a população. Ainda bem que houve essa obstrução. Então, esse projeto, além de abrir algumas exceções, senador Girão, para o limite de gasto com campanhas e também prevê a volta do horário eleitoral gratuito, isso eu digo aspas, gratuito diariamente, porque não tem nada gratuito, tudo é uma compensação fiscal em que essas emissoras de TVs vão ganhar, ainda aumenta os valores do fundo eleitoral. Aqueles valores que eu acabei de citar, que são bem menores, isso é só é ínfimo, é pequeno, é irrisório, se comparado com o fundo eleitoral que está propondo, que Vossa Excelência mesmo disse. Que em 2018, foi no ano eleitoral, esse fundo consumiu 1,7 bilhões de reais. Se esse projeto passar por essa casa, esse fundo chegará a 3,7 bilhões. E isso já está, como o senador Girão disse agora, já está na lua, na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020. O orçamento propriamente dito, a previsão de gasto com fundo eleitoral é de 2,5 bilhões. E o gasto é previsto para esses fundos partidários. Só em 2020 é maior que o deste ano, 957 milhões. E nesse mesmo período, o investimento na segurança pública, que eu tanto cito, sai de 11,5 bilhões para menos de 11 no ano que vem. Então, se tira de algum lugar para compensar em outros. A gente gasta o dinheiro dos impostos, senadores, senhores que estão assistindo, para sustentar os partidos. E ainda gasta para que os partidos façam campanha eleitoral. Essa balança tem que ser reequilibrada, tem que ser totalmente equilibrada. Na minha opinião, esse custo da democracia através dos partidos políticos está ficando muito caro para a população. O contribuinte já não quer mais pagar essa conta, não. Já está passando dos limites, não há alegação que sustente isso. Hoje, com o desenvolvimento tecnológico, no meu ponto de vista, na minha forma de fazer a campanha que eu fiz, é inaceitável em sessões de 15, 30 e 60 minutos, diariamente, passando propaganda partidária. As pessoas não estão mais querendo assistir propaganda de político, não, nem de partido político. A instituição mais reprovada, praticamente, nesse país. Então, se os senadores que aqui estão, o senador Girão, Rodrigo, a Reisen, televisão acho que não ganha mais campanha, não. Eu vou até pular aqui rapidinho, porque eu preciso dizer para os senhores que me disseram quando fui em campanha, quando fui questionado pela população a qual cargo eu iria concorrer, se era governador ou senado daquele estado, o Rio Grande do Norte, e me disseram que sem dinheiro, sem apoio político, sem tempo de TV longo, extenso, de rádio também, sem ter todo esse arranjo, esse aparato, não se ganha eleição, principalmente com dinheiro. Como é que eu estou aqui agora? Então, é um caso questionável meu. Então, eu preciso dizer que abrir oportunidades com esse projeto de lei que chegou aqui, de flexibilizar ou de desviar ou de transformar alguns gastos que até então deveriam ser mais fiscalizados, como propaganda eleitorais de partidos, porque não se sabe, senador Girão, o quanto aquele marqueteiro, aquele publicitário vai cobrar para fazer aquele trabalho. Fica a critério do criador, do publicitário. Quantos publicitários não foram para Lava Jato? Para a Operação Lava Jato? Quantos não foram denunciados? Então, se abre de novo essa oportunidade. E no caso que eu vejo na mídia, de escritório de advocacia, que antes atendiam a políticos específicos e agora vão atender aos partidos, pago com dinheiro público desse fundo partidário. E quem vai estimar a capacidade do advogado para ele basear os valores dos honorários? Então, esse inciso do artigo 44 desse projeto de lei vai permitir que o dinheiro do fundo partidário pague os serviços contábeis, advocatícios e também de assistência nos litígios, que envolvam candidatos eleitos ou não.
E aí eu faço uma analogia entre um político que vai ser condenado ou que futuramente seja condenado ou indiciado e precisa de defesa com corrupção, peculato, qualquer crime contra o patrimônio público, de apoderação dele, e esse partido vai poder pagar. Então a analogia que eu faço é a seguinte, senador Exalci: imagina que o senhor está na rua, tem um carro roubado, o celular roubado, e logo a viatura o prenda, esse bandido, leva para a delegacia, e lá o senhor vai fazer o reconhecimento e recuperar seus bens. Aí o senhor vai ter que pagar o advogado desse criminoso que lhe roubou, lhe assaltou, o senhor, vítima, vai ter que pagar. Da mesma forma, o político tira da população e ainda assim vai ter a defesa dele paga pela própria população. Eu não acho isso nada razoável, nada justo para a população. Então é muito tênue. Estou acabando, senador. Todo mundo falou 10 minutos, 30 aqui. Então é muito tênue essa linha que cria oportunidade para o dinheiro do fundo partidário, do fundo eleitoral, seja manipulado de forma não tão republicana. Vou citar os dispositivos, como já disse, da Lei 11.021, que é da Câmara, como exemplo, que altera o parágrafo 10 do artigo 37. Esse comando permite que os partidos paguem passagens aéreas para os congressos, reuniões, palestras, independente da filiação partidária. Mas ainda bem que ele deixou claro, né, que isso é para a finalidade do partido, que é para fazer um trabalho para o partido. Pelo menos esse artigo ainda ficou uma coisinha clara. Eu li muito esse projeto 5.029 de 2019, que chegou aqui no Senado, que, graças a Deus, voltou para a CCJ para ser discutido. E quando retornar aqui para a plenária, senador Exalci, senador Girão, pode contar que meu voto é não. Nem para aumento, nem para manter, nem para televisão, nem para rádio, nem para nada. Vai fazer campanha com outro tipo de meio. Vai ser inteligente, inovador. Hoje, vivendo com a tecnologia que a gente vive, com a inovação que a gente está vivendo, e o político ainda está preso a certas práticas antigas, é inconcebível. E eu vou trazer uma prova aqui, senador Girão, do meu estado, Rio Grande do Norte. Os candidatos que concorreram comigo para o Senado, que não eram pessoas pequenas, eram pessoas já expressivas na política, eu cito aqui o senador Garibaldo Alves, do MDB, gastou 2 milhões de reais do partido, MDB. 2 milhões. Perdeu, senador. O candidato ao Senado, Geraldo Mello, que foi governador, já foi senador do PSDB, recebeu 500 mil reais do partido político. Perdeu também. O senador do Podemos, anterior a mim, o deputado Antônio Jacome, recebeu quase 600 mil reais para fazer a campanha do partido Podemos. Perdeu também. O Alexandre Mota, do PT, 260 mil do partido PT, perdeu também. A segundo lugar, que está hoje comigo aqui, gastou aproximadamente 1.080 mil reais. 900 mil do partido. Está comigo aqui. E eu, senador Exalci, não usei televisão, gastei 35 mil reais, não tive apoio de prefeito, não tive liderança, nunca tive experiência política, nunca nem passei aqui perto, não tinha essa perspectiva, e me ensinaram, senador Girão, que sem TV, sem rádio, sem dinheiro, sem apoio político, não se ganha eleição. Então, quando eu fico assistindo aquelas discussões aqui, e citando vários exemplos, como é que eu cheguei aqui? Então, eu sou uma exceção, eu sou uma raridade, eu sou o quê? Uma anomalia política? Eu sou uma falha do sistema? Então, as pessoas que dizem que não é possível sim. Você que está me ouvindo, que está assistindo, é possível sim ser candidato, é possível sim ganhar, sem gastar R$1 seu, sem gastar um tempo de TV, porque eu não assisto, eu particularmente, antes de ser senador e nem sendo, eu não ligo a televisão para ver programa político. Que é uma piada, né? Uma brincadeira com a população. Então, utilizei redes de celulares, redes sociais, através de meus celulares, mas o que eu me apoiei mesmo, senador Girão, foi no meu trabalho. Foi no reconhecimento, senador Paim, que as pessoas têm com e para o capitão Stilson no meu estado. E elas esperam que eu permaneça e mantenha a mesma conduta a que convenceu um por um procurar livre e espontaneamente qual era o meu número. Por quê? Por não ter televisão e nem rádio, eu não tinha como mostrar o número para as pessoas digitarem na urna. Todos conhecem quem é o capitão Stilson no meu estado. No entanto, nenhum sabia qual era o meu número. Mas de uma forma espontânea, de uma forma efeito cascata e dominó, a população passou
Estou acabando agora. A população passou a querer procurar esse número. E foram 756 mil votos. Se eu for dividir pelo dinheiro que eu gastei do meu próprio bolso, senador Cunha, não dá nem centavos para cada voto. Não dá nem para dizer que comprei voto. Que foi 0,06 centavos dividido. Então era isso. Sou contra aumento, sou contra manutenção, sou contra fundo partidário. Se eu conseguir, qualquer outro consegue. Basta trabalhar. Obrigado, senador.